esse início de trabalho, eu sou muito grato aqui de estar trabalhando, sou grato a cada elemento da equipe, cada elemento da equipe é muito importante. Então a pessoa sempre tem que lembrar que se ela quer continuar sendo importante, é ela que tem que continuar sendo. O nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso e o nosso tema é Ascensão. A ascensão é bem importante assim, porque quando a pessoa vai estudando o livro Na Luz da Verdade, ela vai adquirindo uma força interna. E essa força interna vai possibilitando ela fazer os resgates do período anterior. E é bem importante assim, porque à medida que a pessoa faz um resgate, independente dela, vem outra lembrança, outro assunto. Continuarmos sendo fortalecidos pelo estudo. Então, estudando o livro Na Luz da Verdade, nós vamos adquirindo essa condição de fazer os resgates. Através da pureza dos pensamentos, nós temos que entendermos uma coisa bem importante assim. A pureza dos pensamentos está com a pessoa conhecendo os 10 mandamentos. Porque nós sabemos assim que se tivermos um procedimento de roubar a confiança, não é só roubar os bens materiais de uma pessoa, mas roubar o valor que a pessoa tem, roubar a confiança da pessoa. Então tem muitos detalhes assim. Quando a pessoa procura caminhar na sua vida, ela então vai tendo um progresso. Com isso, ela vai melhorando os seus pensamentos. Consequentemente, ela vai ficando mais fortalecida e compreendendo o período anterior. A ascensão. A pessoa primeiro ela tem que arrumar a base. E a base é com os pensamentos. É o cuidado que a pessoa tem que ter diariamente, toda a época da sua vida. Nós sabemos assim que nós colhemos. E é só observar assim que hoje a nossa colheita está de um período anterior. Então a pessoa pensava sobre um assunto e aquele assunto vem para ela ter uma realização. Um passeio, um posicionamento, uma aceitação, uma acomodação. O descuido. Fica bem difícil para a pessoa ter uma ascensão, uma elevação, se nós descuidamos. Então nós temos que nos encontrarmos naquela condição assim bem importante. Para muitas profissões, a pessoa já acostumou dentro dela de não descuidar, porque ela sabe que tem consequência. Mas com os nossos pensamentos, nós vamos também sentindo o nosso corpo. O sentir o corpo quer dizer assim, nós vamos vendo o que o nosso corpo precisa. Então nós vamos nos alinhando. E é bem importante, porque quando uma pessoa vai fazendo um trabalho de observar assim, da importância do alimento através dos anos, então o paladar da pessoa já fica menor, porque ela vai alimentar-se com aquele alimento, porque ela sabe da propriedade daquele alimento. Até então nós alimentávamos porque era gostoso, porque tínhamos prazer em alimentar aquele tipo de alimento. Mas através dos anos a pessoa vai fazendo uma seleção. O procedimento que a pessoa tem que ter para ter uma ascensão é a vida toda. Ela tem que ir organizando-se. No caso do alimento fica bem fácil assim. Aqueles alimentos que nós recebíamos quando éramos crianças, aqueles alimentos muitas vezes estavam empobrecidos, com poucas propriedades. Então, através do tempo, muitos de vez em quando ainda comem aquele tipo de alimento. Mas muitos outros já não têm mais aquela vontade. Então, no nosso caminhar, para nós termos uma possibilidade de ter uma ascensão, a ascensão é verdadeira. Nós podemos observar assim. A criança na escola, aquele que aprendeu aquelas informações, passa para um nível acima. Ele ascendeu-se, ele subiu, ele mudou a referência. Um funcionário que passou a ter uma responsabilidade bem importante junto àqueles outros, ele continua tendo a função que ele tinha, mas ele tem uma responsabilidade a mais quando aquele empregador não se encontra.
aquele funcionário, ele mudou dentro dele. Ele muda a sua fisionomia, ele muda o seu relacionamento com os colegas. É uma ascensão. Para nós, na nossa vida diária, nós temos que ver como é que nós podemos ter uma compreensão dos ensinos. E é bem importante, porque o que tem valor para a vida de uma pessoa é o conhecimento dos ensinos. A pessoa pode observar assim, que ela pode ter muita habilidade na sua profissão, pode ter um procedimento de ter uma liderança com aqueles seus comandados, pode ter muitos recursos financeiros, pode não ter recurso financeiro. Mas se ela não trabalhou dentro dela para conhecer os ensinos, na sequência dos anos, ela fica igual a todos. O jeito que dirigem a ela, a maneira que apresenta-se. Nós temos uma coisa bem importante assim que devíamos observarmos, os animais. Os animais mantêm o tempo todo cuidando da sua aparência, tirando os bichinhos, tirando a poeira, e quando eles podem, eles tomam banho também. Nós vamos observando assim, que nós vamos piorando na aparência, na maneira de sermos. Então não tivemos um procedimento de ter uma ascensão, teve um procedimento de ter uma descida. E é bem simples assim, porque quando uma pessoa vê uma coisa bonita junto a um cenário que a natureza está apresentando, a formação das nuvens, o pôr do sol, aquelas árvores, aquelas flores, aquelas campinas, tudo isso nós damos o nome de natureza. Quando a pessoa se maravilha diante da natureza, desses cenários, ela então fala assim que é um paraíso. Então dentro dela, ela teve uma elevação de ver toda aquela beleza, toda aquela organização. Agora, se nós vamos piorando na maneira de sermos, perdendo a consideração, na maneira de nós nos apresentarmos, então nós vamos descendo. A beleza vai ficando e não apresenta nenhuma nobreza. Então, a pureza que nós temos que lembrar também dos ensinos de Jesus. Porque tem um ensino que ele fala assim, que aquilo que fizeres ao próximo, a ti estarás fazendo. É uma confirmação, porque se eu vi um ato de meu semelhante, e se eu incrimino ou se eu faço observações, então o que acontece? Eu fico preso àquele ato. Evidentemente, atos que estão relacionados ao trabalho. Então tem o supervisor. Aquele supervisor precisa de falar se aquele trabalho está apresentando direito. Se a pessoa trabalha com alimentos, se ela está lavando a mão, se não está lavando a mão, se ela está dispersando para fazer outro propósito que não está relacionado ao trabalho. Então essas observações é do supervisor. Então esse trabalho está certo. Mas no nosso relacionamento diário, também aquela observação dos tutores com os tutorados, porque os tutorados estão numa condição de aprendizado. Mas fora disso, os conhecidos, nós temos que respeitar. E é bem importante, porque se nós não estamos felizes em ver os atos que os conhecidos estão fazendo, eu preciso de ter muito cuidado para não tecer pensamentos. Mas eu preciso de ir observando os horizontes, a minha perspectiva. Então eu tenho que continuar melhorando para no futuro, então, eu ter possibilidade de relacionar com aqueles que estão fazendo esforço para melhorarem. Isso é bem simples assim. Então aquele ensino que Jesus trouxe, dizendo o que nós fazemos, isso fica bem fácil assim. Não é dando os bens materiais para as pessoas, porque aquele que não tem o recurso, aquele que se encontra numa condição de pouco recurso financeiro ou sem recurso financeiro, ele entra num desequilíbrio, porque ele recebeu, ele teria que retribuir. Essa retribuição fica bem fácil assim, no período de muitas décadas anteriores, possivelmente ainda tem.
Quando uma pessoa, um vizinho, trazia um agrado, uma fruta do quintal ou um alimento que ele preparou, que dava para aquele outro vizinho, então na vasilha que vinha aquilo normalmente voltava com algo. Dentro de nós temos essa condição bem importante do equilíbrio. Isso é físico. O dar que Jesus fala é o dar uma palavra boa, um sorriso, um jeito bom, um gesto bom. Não é dar o dinheiro, não é dar o recurso financeiro, porque ele vai ficar defasado. E depois tem outras importâncias assim. Aquele que tem o saber, também ele não dá recurso financeiro para aquele que usa erradamente o recurso financeiro. Porque quando a pessoa tem o costume de usar erradamente o recurso financeiro, então o que acontece? Ela vai continuar usando erradamente aquele recurso que ela recebeu. Ela vai descer um tanto na sua ascensão, porque ela está usando errado. Então, naturalmente, ela vai descer um tanto. Esse que deu, desce com ela, fica preso. Porque quando nós damos um sorriso verdadeiro, um gesto bom, uma palavra boa para um, para outro, depois a gente lembra. Aquele que recebeu também lembra, porque nós lembramos quando nós recebemos. A ascensão, o cultivo dos pensamentos, conhecendo os ensinos, porque não é somente um ensino, são todos ensinos. Porque naquela referência do 7º mandamento, não roubar, quer dizer, roubou a confiança, roubou aquela dignidade do outro, o valor que o outro tem. Então o que acontece? Esse que roubou também fica prejudicado, porque ele prejudicou o outro. Então conhecer todos os ensinos e fazer esforço para não envolver com aquilo que não é da responsabilidade da pessoa. Cada um tem a sua responsabilidade, mas cada um tem um procedimento interno de ter a sua ascensão. A dedicação, porque não tem importância nenhuma a pessoa trabalhar e ela não está fazendo um trabalho que possibilita a ela, aqueles que receberem o trabalho, ficarem gratos. Isso fica bem fácil assim, comumente, todos os dias. Aqueles que almoçam fora, nas proximidades do seu trabalho todos os dias, eles não conseguem almoçar todos os dias no mesmo lugar. Então, aqueles que prepararam esse alimento, não prepararam com uma maneira de deixar aqueles que iam alimentar-se felizes. Eles fizeram o trabalho deles. Não dá retorno, não tem valor. Tem muitas outras atividades assim, que a pessoa faz e aqueles que recebem a atividade feita não ficam felizes. Aquele setor, as pessoas não voltam. Então, na nossa vida diária, temos tantas coisas para perceber como nós somos, que nós não teríamos tempo de olhar para um lado, de nem olhar para o outro. Nós somos a constituição dos nossos pais. É bem simples assim. Se os nossos pais ficaram doentes na velhice ou ficaram sem saber, somos essa constituição, não somos diferentes. A única possibilidade que cada um tem é de aprofundar nos estudos, para ver se ele melhora a sua constituição, para ver se ele melhora as suas irradiações, para ver se ele tem uma possibilidade de ter uma ascensão, de melhorar um pouco o grau em que ele se encontra, como aquele funcionário que melhorou, ele pegou a responsabilidade e ele está fazendo jus da responsabilidade dele. Porque muitos outros também, de conhecimento de muitos, que não fica no grau, que não tem a capacidade. Então o que acontece? Teve a oportunidade, mas não fez um esforço dentro dele para elevar-se. É bem importante assim a gente ir observando o grau em que eu me encontro na vida e o procedimento que eu tenho que ter para melhorar um pouco, porque eu preciso de melhorar a minha constituição, porque eu vejo meus ascendentes, o procedimento que tiveram e ter a coragem. Então, muitas vezes a pessoa acha assim que depois que ela
fizer o passamento, que venceu o tempo dela na matéria grosseira, aí então ela vai ter a oportunidade de fazer o resgate. Na matéria grosseira, aqui no nosso corpo físico, nós temos a oportunidade de conviver com todos. Porque no caso daqueles que preparam o alimento para aqueles que trabalham fora da moradia e que precisam de alimentar, existe um lugar ou outro que fala alimentos caseiros. Quer dizer que aquele que está preparando aquele alimento consegue dar um toque diferente. Tanto é que ele usa uma placa que todos conhecem a placa, alimentos caseiros. Quer dizer assim, ele sabe do valor, então ele procura continuar valorizando. Então ter um valor para poder melhorar. Quando aqui na matéria grosseira nós temos a oportunidade de ir naquele lugar, de ir naquele outro lugar, nós estamos convivendo com pessoas de nível diferente. Cada pessoa ali tem um nível diferente. Estamos tendo a oportunidade de conviver com todos. Quando nós largamos o nosso corpo de matéria grosseira, nós vamos para o nível da nossa frequência. Isso cada um precisa de deixar bem firme dentro dele assim, da frequência que a pessoa tem. Porque se muitos falam assim, que agora ele tem vontade de ir para aquela localidade, de fazer aquela função, quer dizer assim, que dentro dele está irradiando o que ele vai fazer quando ele largar o corpo de matéria grosseira. Então ele vai para aquela frequência. Quer dizer assim, aqueles que gostam daquele objeto, daquela cor, daqueles movimentos, então ele vai fazer parte desses grupos. O nosso grupo é igual. Então se eu não policiar-me com os meus pensamentos, serei arrastado para um desses grupos. Melhorar entre os iguais é muito difícil. É só observar na família. Então, nos relacionamentos da família, melhorar nesses relacionamentos é só observar os domingos. A família se reúne e ficam todos por ali. Então, melhorar entre esses é muito difícil. Melhorar enquanto nós encontramos com o nosso corpo de matéria grosseira, então vai facilitar quando nós formos para a matéria fina. Então nós vamos para os iguais. Então lá, como tem os mesmos objetivos, as mesmas perspectivas, será mais fácil a evolução com aqueles que têm o ideal. Mas se nós descuidamos, nós vamos conviver com os que não têm nenhum ideal. Então nós temos a oportunidade aqui na matéria grosseira de cultivar pensamentos melhores e de observarmos como nós somos, como é que nós podemos melhorar a nossa frequência, de nos tornarmos agradáveis, não é ser submisso. Nós irradiamos de uma maneira boa. Isso fica bem fácil assim das pessoas que têm animais na moradia. Então o que acontece? Gosta do animal, onde ele vai que tem um animal, o animal aproxima dele. Porque a irradiação que esse tem fica de acordo que aquele animal gosta. Então quer dizer que nós temos uma frequência, nós temos uma irradiação. Essas irradiações são verdadeiras. Porque se uma criança vomita e o adulto providencia ali para limpar aquela criança, trocar a roupa daquela criança, depois o adulto cheira a criança para ver se não ficou o cheiro do vômito. Quer dizer que a frequência, a irradiação. O adulto mexe com o trabalho ou limpa aquela criança, depois ele fica cheirando a mão. Quer dizer assim, o cheiro que aquela criança ocasionou, o ato que aquela criança ocasionou, a responsabilidade do adulto de fazer a manutenção, de fazer a higienização, o adulto fica impregnado com aquele cheiro. Quer dizer que nós irradiamos. Então nós temos que ter um trabalho contínuo assim de melhorar a nossa frequência. Também tem muitas pessoas com uma determinada idade que têm um cheiro, por não saber o procedimento de como tirar células velhas do corpo. Então a pessoa toma um banho, ela higieniza,
mas ela fica com aquele cheiro logo em seguida. Quer dizer que não houve um sistema de tirar as células velhas. Então o cheiro é esse. Isso é bem interessante, que também não está relacionado à pessoa estar velha. Depende de como a pessoa vive a vida dela, do jeito do que ela alimenta, os costumes. Isso fica bem fácil assim da gente ver de muitos procedimentos que existem entre um ser humano, o costume dele, e ele fica com aquele cheiro. Quer dizer assim, a irradiação é bem interessante. Se nós queremos melhorar, do jeito que uma pessoa tem os cheiros, o cheiro daquela criança que precisou de ser higienizada, então quando uma pessoa vê uma flor também, ela aproxima daquela flor e cheira aquela flor. E muitos ainda levantam o nariz para cima e falam que delícia. Quer dizer que aquela pessoa ficou impregnada com o cheiro, com o perfume daquela flor. E muitos outros têm a capacidade de saber os ingredientes que foram colocados naquele preparado. Quer dizer que nós somos tudo aquilo que nós comemos, que nós vivenciamos, mas o mais forte é o que nós pensamos. Isso é o mais forte, porque os nossos pensamentos, ele vai possibilitar que aquilo que nós estamos pensando, num período seguinte, vai realizar. Então, quando a pessoa tem o processo de trabalhar dentro dela, estudando o livro na luz da verdade, de ter a ascensão, então o que acontece? Ela vai melhorando com os seus pensamentos e ela vai tendo a força para ir resgatando os atos anteriores. Quando ela faz um resgate, ela passa por muitas limitações, então logo em seguida vem outro. Porque se nós observarmos, só em um dia nós muitas vezes construímos muitas coisas. O jeito que nós falamos, o jeito que nós posicionamos, os pensamentos que vieram, o jeito que nós procedemos. Então só num dia construímos muitas coisas que nós teremos que colher. Agora, quando passarmos para uma fase de sermos muito cuidadosos com os nossos pensamentos, então vai percebendo assim que nós vamos melhorando as nossas colheitas. Porque as colheitas difíceis, tivemos a compreensão, fizemos o resgate e agora nós temos cuidado com o que nós construímos. É isso que é mais importante. Então, as construções difíceis, nós vamos sendo cuidadosos. E é bem importante assim. Tem muitas referências assim que a pessoa pode notar como ela se encontra na vida. Nós sabemos assim que quando uma pessoa fica nervosa, enraivecida, a referência que nós temos é que depois a pessoa fala assim que perdeu a visão, que ficou cega. E tem uma expressão bem comum assim, que fala que ela ficou cega de raiva. Se a pessoa ainda fica nervosa, ela tem que trabalhar muito dentro dela para parar de ser, porque uma pessoa que fica nervosa, ela não é evoluída, pois se ela fica cega, ela não sabe aonde ficou com a cabeça, então quer dizer que ela ficou à mercê, ela ficou à deriva. Então é a mesma coisa de uma corredeira, a pessoa entra dentro do barco e entra dentro daquela corredeira e fecha o olho, então ela não está nem sabendo o que está acontecendo. A primeira parte, assim, para saber se estamos evoluindo é essa. Não podemos nos tornarmos nervosos, nem enraivecidos. E nós temos que termos o cuidado de observar aquilo que é da nossa conta. Então, aquele que é o administrador pode posicionar com aqueles que são seus comandados. Mas se aqueles outros não têm nada a ver com a vida dele, então ele tem que respeitar. Na formação de filhos, também tem que posicionar. Então a gente tem que fazer essa diferença. A gente tem que respeitar o nosso semelhante. E sempre pensamentos bons. Para que tudo dê certo na vida de cada um, a pessoa é que tem que ser muito cuidadosa o tempo inteiro. Tem uma referência bem interessante assim, anteriormente, quando as pessoas ferviam o leite,
falava assim que não podia sair de perto. Saía de perto, o leite entornava. Quer dizer assim, aquilo que nós pensamos vai acontecer. Na nossa vida diária, nós temos que lembrarmos que nós também recebemos influências. Fica bem fácil assim de observar logo de manhã. Bem de manhãzinha, quando a pessoa acorda, se ela senta na cama e fica parada um pouco, ela começa a pensar. Coisa que não tem nada a ver com o que ela precisa dos momentos seguintes. Então nós temos que nos tornarmos atentos à mesma condição que existia anteriormente. Então aquela veterana que tinha a responsabilidade ali de cuidar do leite, ela não saía de perto. E quando é criança que está fazendo afazeres na moradia ou fora da moradia, então o adulto está sempre recomendando à criança onde ela se encontra com a mão, o olho dela tem que estar. Porque quando acontece alguma coisa, mesmo com o adulto, ele descuida, depois dá muito trabalho para deixar organizado como se encontrava anteriormente. Então, conservar puro o foco dos pensamentos é todo um trabalho a vida toda, para nós termos a capacidade de nos tornarmos melhores do que os nossos pais, na nossa constituição física. Então é o tempo inteiro a pessoa procurando sentir o seu corpo e vendo os pensamentos que ela tem. Sentir o corpo, porque se teve um problema no corpo, é porque a pessoa também não estava sentindo aquela parte do corpo. Quando a gente tem um sentimento de perceber o nosso corpo, independente de cada um de nós, possibilitamos que o coração manda mais sangue para aquela parte e aquela parte recebe mais sangue, mais oxigenação e melhora aquelas células. É físico isto. Essa condição assim de sentir o corpo é bem interessante porque nós temos muitas referências. Porque aquele que fez um preparado bom sentiu a quantidade de cada ingrediente. Aquele adulto que é responsável por aquela criança e aquela criança agora necessita de um zelo, de um carinho especial, porque aquela criança machucou, o adulto tem essa energia para melhorar aquela criança. O adulto tem a condição de melhorar o alimento, ele vivifica o alimento. E aquele outro coloca assim, na porta do seu estabelecimento, alimentos caseiros. Quer dizer assim, que ele possibilita que aqueles alimentos ficam muito qualificados depois de serem preparados. Então nós temos a capacidade dessa mesma energia que nós usamos para outros, passar a usar essa energia para nós mesmos, melhorando as partes do nosso corpo, melhorando as células daquela parte do corpo. Pode ser do pé, pode ser das costas, pode ser daquela parte que se encontra mais enfraquecida. Então, aquele ensino bem importante de Jesus, aquilo que nós fazemos ao nosso semelhante, é para nós mesmos que fazemos, porque quando nós fazemos direito, aquele semelhante fica feliz, e nós ficamos felizes também. E tempos depois, nós lembramos daquilo que foi feito. Dar para o semelhante é essa condição, é uma maneira de sermos nobres, de polidos, de coerência. Não é dando um recurso financeiro, porque aquele que não tem fica defasado, não pode retribuir. E que nós temos que lembrarmos que em períodos anteriores, quando recebíamos do vizinho algo, sempre colocávamos na vasilha daquele vizinho que nos possibilitou aquele presente uma retribuição. Então estuda o livro Na Luz da Verdade,